Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. Vou compartilhar aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Vocês já visualizam? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Bom, nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouco de momento, temperatura, expectativas aí para esses próximos 11, 12 dias aí que estão vindo. Então a gente vai passar muito por alto sobre conceito de reforma tributária, porque não é o nosso objetivo aqui. Depois, se alguém precisar de ajuda com o conceito e conteúdo mais no detalhe, além dos links, a Poliana aqui da Blutex pode ajudar com treinamentos e palestras também. A Poliana coloca o e-mail dela aí no chat para que vocês possam, eventualmente, contarem aí com a ajuda da Blutex. Para quem não me conhece, eu sou José Adriano, sou atuante na área de compliance tributário aí há 40 anos, atualmente com a MidSafe na área de consultoria e soluções, e com a Blutex, junto com a Poliana, aí na área de qualificação e relacionamento. Também atuo dando aulas na PUC Minas e na Blutex, e participo dos projetos pilotos dos fiscos aí desde sempre, há uns 20 anos, acredito eu, já em todos os projetos que nós tivemos, nota fiscal eletrônica, SPED, social, REINF, etc., e atualmente diversos projetos de reforma tributária, como da CBS, com a Receita Federal e o SERPO, da Nota de Serviço Nacional, com a Receita Federal e os municípios, e do GT Players, junto com o ENCAT aí, que está em vias de abrir o projeto piloto do IBS. A MidSafe, que é a empresa que eu sou responsável em consultoria e soluções, a gente desenvolveu um serviço para reforma tributária, inicialmente ajudando as empresas a elaborar um plano de ação, a diagnosticar, a mapear ali o cenário atual e o que precisa ser feito, e complementando a execução desse plano de ação. Então, com treinamentos, saneamento e governança de cadastros, soluções de tecnologia, consultoria, aquilo que for necessário para a empresa conseguir evoluir. Algumas das empresas que nós atendemos em 15 anos de MidSafe, algumas grandes, muito grandes, a parte de compliance tributário que a gente ajudou essas empresas compreende mapeamentos e diagnósticos de processos para as diversas obrigações novas que vieram nos últimos tempos, como o Bloco K do SPED fiscal e social, REINF, soluções fiscais complementares ao SAP ou outros sistemas, soluções de auditoria e cruzamentos de arquivos, dentre outros serviços que nos ajudaram a entender bem esses processos das empresas e agora a conseguir elaborar um conjunto de serviços para atender reforma tributária. No momento, a gente está ajudando com reforma tributária algumas dessas empresas aqui, como ASICS, Boston Metal, PIF-PAF, Gasmig, Energisa e outras aqui. A Blutex, que a Poliana é responsável e que eu apoio, ela também criada há 15 anos, são empresas gêmeas, Blutex e MidSafe, e o foco é em qualificação e relacionamento. Então, treinamentos online, presencial, eventos, MBAs, a gente teve MBAs antes da pandemia, presenciais de compliance e governança, a gente planeja, após as regulamentações, também criar MBAs direcionados para a reforma tributária. E aqui alguns dos clientes que hoje participam do grupo de discussões que é o BST GDE, que foi criado há 8 anos, que é apoiado pela FIENG, e que a gente debate
novidades tributárias e benchmarks entre as empresas com o objetivo de se ajudar. E reforma tributária é um dos temas que a gente já debateu em diversos momentos desses 5 anos e muito mais no último ano e meio em função do momento que nós estamos. Falando de reforma tributária, nosso objetivo hoje aqui, a gente vai ter algumas enquetes aqui, 2 ou 3 ou 4. A Poliana já, se não colocou, já vai colocar a primeira aqui. Tudo simplesinho, só vocês darem um clique lá, nos ajuda aqui a usar os resultados para complementar o que a gente quer contribuir com vocês. A gente vai falar um pouco do porquê temos que fazer algo, né, na reforma tributária, e aí focando nos impactos e nas obrigatoriedades. O que devemos fazer, podemos ou devemos, aí é critério de cada um com sua gestão e apetite a risco. Com quem fazer, e a gente vai, no final, trazer algumas perguntas e respostas e algumas polêmicas, né? E aí, se a gente tiver um tempo adicional, a gente abre para perguntas ao vivo aqui, porque a gente colocou no formulário de inscrição que poderiam colocar perguntas, e aqui tem algumas das perguntas que o pessoal colocou, e a gente vai responder algumas delas ao longo aqui da nossa conversa, e ao final a gente volta nelas para garantir que a gente respondeu todas. Primeiro, por que reformar agora, né? Então, por que 2026? Por que começar em 2026, concluir em 33? Então, primeiro, a nossa expectativa é óbvio que essa reforma tivesse acontecido há muitos anos, né? A gente que participou dos projetos pilotos de nota fiscal eletrônica e dos SPEDs, a gente debateu muito no começo, né? Por que fazer um projeto SPED agora, sem ter uma reforma tributária? Por que a gente criar um processo digitalizado mais, vamos dizer assim, mais fluido para um ambiente que é altamente complexo? E ainda bem que teve, porque se não tivesse, os nossos últimos anos teriam sido piores do que foram, né? Por quê? A gente vive num emaranhado de legislações e tributos que nos trazem diversas situações complexas, né? Primeiro, a gente tem hoje 27 regulamentos do ICMS, com mais de 1.000 artigos, cada um deles, com formas diferentes de tratar, regra ou exceção, NCM, NBM, descrição, como exemplo, né, substituições tributárias diferentes pelo Brasil afora. A gente tem mais de 4.000 códigos tributários municipais, porque tem mais de 1.000 municípios que sequer têm um código tributário, e a gente tem centenas de artigos em legislações federais. Tudo isso a gente tem que acompanhar o tempo todo, interpretar, ver o que impacta para nós, né, e gerar aí as demais obrigações principais e acessórias. O custo de conformidade, então a gente gasta muito conforme o tamanho da empresa, milhares de horas, centenas de horas, né, independente do tamanho e do volume de horas, mas a gente gasta muitas horas para cumprir obrigações principais e acessórias. Litigiosidade, então, hoje é estimado em mais de 5 trilhões de reais em disputas tributárias, então um volume gigantesco e que acredito que nunca terá fim, né? Nunca será concluído isso, com certeza tem ações aí que vão, né, morrer sem ter concluído. A guerra fiscal, então a gente vive num ambiente em que o município e o Estado precisam dar um benefício fiscal para que uma empresa que já iria para aquele estado ou município vá. Então, por exemplo, se uma empresa definiu que vai para a Extrema, ela já avaliou a logística, a infraestrutura, e ela falou, pô, Extrema é o lugar adequado para nós irmos. Aí um outro município oferece um benefício fiscal para essa empresa, e aí obriga Extrema e o estado de Minas a oferecer um benefício fiscal para que ela não deixe de ir para a Extrema. Então, a guerra fiscal ela não é só proativa no Brasil, ela é reativa, e isso acaba criando esse ambiente que nós temos hoje, né, de uma grande bagunça e benefícios não necessariamente adequados e devidos, né? E a cumulatividade, né? A gente carrega o tempo todo os tributos.
durante a cadeia e no final onerando, né, obviamente, o consumo final, né? Esses são alguns dos principais motivos do porquê fazer agora, né? A reforma tributária, a gente está falando de 5 tributos de consumo, então aqui a gente está falando da reforma tributária do consumo, RTC, né? Não estamos falando da reforma da renda, que tem lá, aumentou o limite de isenção para 5 mil, criou os dividendos lá, a tributação dos dividendos de 10%, então que é outra discussão, né? Que o governo optou por fazer em etapas a reforma da renda, né? Então, nesse momento, essa é a etapa que está sendo debatida e bastante aí em função da questão de distribuição dos dividendos de 2025 sem a tributação dos 10%. Então, nós vamos falar aqui da reforma tributária do consumo. E a reforma tributária do consumo, que é o que está nesse slide aqui, ela é estimada hoje em 1,2 trilhão de reais. Essa é a estimativa do conjunto de tributos gerados, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Isso é o que gerou aquele número 26,5% de carga tributária que está na Lei Complementar 214 e que lá está dito que se a carga tributária ultrapassar esse número, o governo precisa mandar um projeto para o Congresso para voltar para o número que é a carga tributária definida para o começo da reforma tributária. Como esse número é um número estimado, né, em 2024, ele será reestimado ou calibrado, né, em 2026. A expectativa é que nós tivéssemos em 2026 os impostos estatísticos de maneira completa e abrangente, todos os documentos, todas as empresas, todas as situações, de forma que aproximadamente lá para setembro, outubro, chegasse no ponto de dizer, altera-se a Lei Complementar 214, onde está 26,5, passa a ser X, 27, 28, 26, né? Qualquer número que seja. Isso vai acontecer o ano que vem, mas infelizmente será muito afetado pela dificuldade, né, de uma grande parte das empresas e também do fisco, principalmente com relação à nota fiscal de serviços, de estarem prontos e aptos para que a gente tenha uma base boa para usar para isso, e a gente vai falar de obrigatoriedade mais para frente, né? Dito isso, esses tributos que nós tínhamos uma expectativa que virassem um imposto único ou um IVA único, viraram um IVA dual, né? Então a gente tem a CBS como uma contribuição federal que vai substituir PIS, COFINS e OF Seguros. A gente tem o IBS, que é subnacional, ou seja, tem uma alíquota estadual e uma alíquota municipal, e que substitui ICMS e ISS. A gente tem a manutenção do IPI para aproximadamente 5% do que nós temos na TIP hoje, que é a tabela de incidência do IPI, para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus. E a gente tem o imposto seletivo, que é um imposto extra fiscal com o objetivo de onerar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Então, esse é o nosso ambiente, é disso que a gente vai falar. E aqui o primeiro comentário é: estados e municípios têm autonomia para aumentar ou reduzir a sua alíquota, né, que será definida no final do ano que vem. Eles têm autonomia. Hoje não tem uma limitação, pode ser que na regulamentação ou em ato conjunto tenha algum tipo de limitação. Na verdade, nem é ato conjunto, né? Porque quando a gente fala ato conjunto, a gente está falando de Receita Federal com o comitê gestor. E no caso aqui das alíquotas estaduais e municipais, a gente está falando só de comitê gestor. Então, a gente não sabe se na regulamentação vai ter uma limitação, como tem hoje do ISS, por exemplo, que não pode ser mais lá do que 5%, ou se vai ficar aberto, né? Em qualquer das situações, aberto ou limitado, a expectativa é que isso ocorra a partir de 33, porque até 32 a alíquota de IBS é gradativa, vai subindo aos poucos, então qualquer alteração vai ter um impacto reduzido.
e a gente ainda não tem uma perspectiva se muitos vão mudar, poucos vão mudar, se vão aumentar, se vão reduzir, o que que vai acontecer. Essa nova lógica trazida pelo IVA, ela envolve a mudança também do local da tributação, da origem para o destino, então não interessa mais, na hora que eu estou emitindo uma nota fiscal, aonde eu estou, interessa onde está o meu adquirente, né? Quem tá contratando o serviço ou comprando. Então, eu terei que saber a alíquota daquele município, daquele estado, que pode ser a alíquota de referência sem nenhum ajuste para mais ou para menos, ou pode ser uma alíquota ajustada para mais ou para menos. A apropriação do crédito passa, além do aspecto de que a gente deixa de ter a cumulatividade e passa a ter a não cumulatividade, né? Ou seja, a gente vai tomar crédito de praticamente tudo que a gente comprar, diferente do modelo de hoje, né? Então, praticamente tudo que a gente adquirir ou tomar de serviço, a gente vai tomar crédito. Isso é a não cumulatividade plena, né? Além disso, a gente tem uma mudança que é o momento em que eu posso tomar esse crédito. Hoje, eu escrituro a nota quando eu tenho direito ao crédito, e a partir da escrituração dessa nota, eu, já naquela apuração, eu posso escriturar aquele crédito, tomo aquele crédito e beleza. Inclusive nos casos em que, eventualmente, o fornecedor ficou inadimplente, eventualmente ad eterno, fez um parcelamento ou até sumiu do mapa e nunca vai pagar aquele tributo. Então aí o fisco eventualmente lá no futuro pode vir e glosar esse crédito. No modelo novo, o crédito só pode ser realizado depois que o débito tiver sido pago, né? Nos termos da legislação, depois que o débito estiver sido extinto. Então, isso cria aqui um impacto não só, eventualmente, no fluxo de caixa, mas na operação das empresas, porque eu preciso saber se o meu fornecedor pagou para eu tomar crédito, né? E aí, as formas de eu saber e as formas de eu tomar a decisão na hora de pagar o meu fornecedor, se eu vou pagar o valor integral para ele, ou se eu vou recolher a guia do fisco e pagar para ele só a diferença, envolve aqui uma revisão e um ajuste de processo. Só um minutinho, por favor. Poliana, se você puder colocar a segunda enquete, e aí lembrando o pessoal que entrou eventualmente depois, a gente vai colocar umas 3 ou 4 enquetes aqui e pedimos a colaboração de vocês para responder. É só dar um cliquezinho, já nos ajuda. E a gente está com mais de 100 pessoas aqui no webinar, então vou pedir para o pessoal responder a primeira pergunta que já foi postada, qual é o RP utilizado na sua empresa, e a gente já vai partir para a segunda, tá? Obrigada, pessoal. Então, falamos aqui da não cumulatividade, do momento do crédito, e eu vou falar um pouco mais do split daqui a pouco. Formação de preço. A tributação agora passa a ser por fora, né, e não mais por dentro. Então, a gente tem que pegar hoje o nosso serviço, o nosso produto, e a gente tem que separar o tributo. Então, eu tenho que separar o ICMS, o ISS, que hoje já é, né, por fora, o PIS e COFINS, já ter isso claro, porque eu começo a ter a tributação da CBS efetivamente a partir de 27, e em 26 a gente vai ter as devidas renegociações para tratar disso, né? Então essa lógica, isso é parte do que é mais importante nessa lógica nova, né? Não estou sendo exaustivo aqui, mas para trazer pontos de mais importância, né? Nesse slide aqui, talvez eu consiga ser um pouco mais abrangente, né? E que a gente não vai detalhar aqui, mas mais para vocês terem uma visão. Nessa parte de cima é o ambiente que a gente tem hoje. Então, por exemplo, na tributação hoje a gente usa CFOP, Lei Complementar 116. Na parte de baixo é o modelo novo. Então, na tributação, eu vou utilizar CST, C-Class-Trib, NBS, então muda a forma. Então, eventualmente, se eu tentar fazer um depara de CFOP,
para ser class trib, eu posso conseguir para um grupo ali algumas situações, mas eu não vou conseguir para todos. Da mesma forma, se eu fizer por NCM, da mesma forma, se eu fizer por operação, eu posso ter o mesmo tipo de operação onerado e um desonerado do IBS e do CBS, o que faz com que eu tenha duas C-Class Tribs diferentes. Então, a gente tem que entender que o modelo muda, né? Muda o modelo, não muda só o imposto, né? O tributo. E pior, né, gente? Ele muda só a partir de 33. Então, de 26 a 32, ele adiciona, né? Então, eu preciso fazer, além do que eu faço hoje, eu preciso fazer um modelo novo. E só lá em 33 é que eu fico só nesse modelo novo, né? Dentre outras alterações que a gente tem de modelo, hoje eu faço a minha apuração. No modelo novo, o fisco faz a apuração online e eu vou revisar e gerar o que for necessário para gerar os impactos de correção, né? Sejam os eventos de débito ou de crédito para corrigir ou complementar alguma coisa. Hoje a minha apuração de CMS, de ISS, ela é por estabelecimento, né? Ela passa a ser por matriz. Então, por exemplo, se eu tenho diversas ou algumas filiais em alguns estados e hoje eu tenho saldo credor de CMS em um e devedor em outro, no modelo futuro, eu não vou pagar num lugar e acumular o crédito no outro. Eu vou ter um conta corrente e eu vou pagar ou acumular o crédito considerando todos os estabelecimentos. Então, esse é um dos benefícios que a gente tem com a reforma tributária também, né? Aí vou destacar alguns pontos que a gente recebe algumas dúvidas até hoje, né? Primeiro, obrigações acessórias. Então, quais são as obrigações acessórias da reforma tributária? Documentos fiscais atuais, aqueles que a gente já conhece, com os campos novos. Novos documentos fiscais que estão chegando, não tem ainda nenhum obrigatório a partir de 1º de janeiro, né? Mas eles serão obrigatórios ao longo do ano, como, por exemplo, a nota de gás, a nota de serviços para locações. Novas declarações, no momento só a DERE, que é conhecida, mas eventualmente podemos ter outras. E os eventos, que vão substituir o que a gente chama de nota de débito, nota de crédito, carta de correção, em algumas situações que envolvem aí os valores. Então, estas são as nossas obrigações acessórias. Para IBS e CBS, a gente não tem que gerar GIA, DAP, SPED, não tem que gerar. A gente, eventualmente, pode ter que fazer alguma alteração, por exemplo, no SPED fiscal, que a gente tem eventos que o fisco já harmonizou com a reforma tributária, a parte do ICMS, e a gente deve ter outras harmonizações com o ajuste CINEF que foi publicado lá com 4 eventos sendo harmonizados. Aqueles 4 eventos criados pelo ajuste CINEF para o ICMS, eles serão refletidos no SPED fiscal, porque o SPED fiscal é de ICMS e IPI. Então, não é a reforma tributária que está sendo refletida no SPED fiscal. É um evento de ICMS, né, que houve uma mudança lá do ICMS para harmonizar com a reforma, e aquilo vai ser declarado no SPED fiscal. Agora, todos os dados de IBS e CBS, eles serão declarados, né, no próprio documento, porque a reforma tributária determina que esses documentos que estão aqui nesse slide são declaratórios e são confissão de dívida. Eu não preciso fazer uma GIA, um DAP, um SPED fiscal para dizer que eu devo 10, né? Então, na hora que eu emitir o documento, já aparece na minha apuração assistida que eu devo 10 e já aparece na apuração assistida do adquirente que ele tem um direito futuro a 10, como exemplo. Em termos de obrigações acessórias, também é importante a gente dizer que a nota de serviços nacional está muito atrasada e isso gera um impacto muito grande para a maioria das empresas, seja quem emite, seja quem recebe. Então, hoje de manhã, o status era esse aqui.
A gente está caminhando para ter 100% conveniado. O que é conveniado? Conveniado é alguém entrou no ambiente nacional com o certificado digital do prefeito e foi lá e estou de acordo com isso, clicou OK, se conveniou. Isso é estar conveniado. E vejam que até o momento ainda tem umas centenas de municípios que nem isso fizeram, né? E aí a recomendação que a gente dá para vocês, né, é que aqueles municípios que têm relevância para vocês, seja na prestação ou na tomada de serviços, que não estão entre esses 1.066, que representam 19% de todos, procurem o município e vejam em que status ele está. Porque esses que estão aqui, 3.122 em configuração, 1.000 ativos na plataforma, a gente não consegue saber, sem falar com eles, se eles estão muito ou menos adiantados. Então, esse status aqui, ele é um status que não é detalhado. Então, a recomendação nossa é, eu tenho aqui 3 municípios de alta relevância, vou lá e olho, né, no site, está aqui o link, vocês vão receber o material, clica lá no link, ele não está entre os 19%. Então, vai atrás do município e aciona. Quem levantou a mão aí, a gente vai abrir para pergunta somente no final, se a gente tiver tempo depois que a gente responder as perguntas que chegaram nas inscrições. Obrigado. Lembrando para responder as enquetes aí, quem ainda não respondeu, que tem 2 enquetes para serem respondidas aí. Obrigado. Falando dos eventos, que também, né, junto com os documentos fiscais, compõem esse grupo de obrigações acessórias, nas notas técnicas, nas versões anteriores, né, não sei desde qual versão exatamente, mas isso aqui eu peguei da última versão e não é novidade, tem lá a finalidade de débito e a finalidade de crédito no documento fiscal. E eu pintei de amarelo o seguinte: a regulamentação do IBS e da CBS disporá sobre a utilização de notas de débito e notas de crédito. Então, a gente ainda demanda uma regulamentação para a gente ter uma clareza maior dos eventos. Óbvio que a gente já sabe algumas coisas, já temos eventos postos, né? Temos aqui também as notas técnicas anteriores já publicadas, uma lista de eventos que foram evoluindo para os documentos fiscais geridos pelo ENCAT, para a nota de serviço nacional, apenas antecipação de pagamento apareceu na última nota técnica, ainda tem outros aí para vir, e a gente precisa entender, né, essas situações e trabalhar nelas. A gente teve o ajuste NIEF que eu comentei antes, tratando de 4 desses eventos aqui. Então, por exemplo, na hora que eu fizer uma venda para entrega futura a partir de 4 de maio, ao invés de eu fazer a nota fiscal que eu faço hoje com o CFLP tal lá, eu passarei a fazer um evento que vai substituir essa nota fiscal com esse CFLP e vai atender a reforma tributária. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? Além das obrigações acessórias, eu quero também comentar com vocês sobre a questão de calculadora e motor de cálculo. E aqui eu começo a tentar deixar claro para vocês o seguinte: a gente vai conviver com 2 sistemas distintos. Então, a gente tem 2 calculadoras distintas. Uma tem um nome de calculadora, está lá no site da Receita Federal, aberta ao público já há alguns meses, e a outra faz parte de um processo chamado Conformidade Fácil, criado pelo ENCAT, junto com a Procergs e a Cefaz lá do Rio Grande do Sul, que está disponível lá no portal da Cefaz do Rio Grande do Sul. Então, os 2 permitem a gente fazer simulações e cada um está usando a sua base de conteúdo, né? Lembrando que a Receita Federal é responsável pelo CBS e somente pelo CBS, e o comitê gestor é responsável pelo IBS e somente pelo IBS. Então, por mais que eu tenha informações e cálculos dos 2 tributos,
tenham sempre em mente quem é o ente responsável por aquele tributo, porque na hora que eu mando as obrigações acessórias, aqueles 4 grupos que eu falei, nota fiscal atual, documento fiscal novo, declaração nova e eventos novos, eles vão para 2 ambientes diferentes. Eles vão para a Receita Federal e eles vão também para o Comitê Gestor. E cada um dentro de casa usa a sua calculadora para fazer a auditoria e verificar se aquele documento está correto ou não. Então é importante vocês terem essa visão e usarem a seu favor essas ferramentas. Inclusive, né, ambas podem ser integradas aos sistemas, seja um SAP, seja um TOTO, seja um sistema interno, seja uma solução fiscal, uma mensageria, e aí os provedores de software estão avaliando, testando, entendendo o que vai ter de produtivo, de útil, de relevante, seja para substituir o que eles fazem hoje, seja para complementar. E aí cada um vai tirar o proveito que entende que é possível, necessário e relevante, né? O split payment é a automação do processo de pagamento. Então, aquilo que eu comentei lá atrás, mudou o momento de tomar o crédito. Eu só posso tomar o crédito depois que o fornecedor pagou. Isso não é split payment, isso é o modelo do crédito. Eu só posso tomar o crédito quando o débito estiver extinto. É isso que está na legislação. O split payment, ele é a automação desse pagamento. Então, no momento em que o split payment estiver funcionando, ele vai automatizar esse processo. A previsão é que em 2027 a gente tenha o split payment funcionando de maneira facultativa para quem tiver apto e tiver interesse de testar. Então a gente tem projetos em andamento, projetos piloto, né, discussões, Febraban, fintechs, Receita Federal, Comitê Gestor, meios de pagamento. Então eles estão lá discutindo e desenhando a arquitetura desse sistema. E aí, durante 26, eles vão concluir isso. E aí vamos pegar como exemplo de que, em janeiro de 27, o banco Bluetex está preparado para o split payment porque ele participou do processo de homologação lá e está preparado. E o banco MidSafe não está preparado. Então, quem é cliente do banco Bluetex vai poder optar por testar o split payment, usar e testar. Quem usa o banco MidSafe não vai ter essa opção com o banco MidSafe. Se ele quiser testar, ele vai procurar os bancos que estão homologados e aí vai usar aquele banco para ele testar. Se vai ser aberto para todo mundo que é cliente daqueles bancos homologados, ou se vai ter restrições ou requisitos, a gente só vai saber quando publicar o regulamento. Então, nesse momento, a gente só sabe que será facultativo em 2027. Agora, se é facultativo para quem quiser ou para quem cumprir requisitos, a gente vai saber depois. Dito isso, e falando primeiro do processo do split payment, a gente tem 3 modelos de split payment. Então, a gente tem o split payment padrão ou inteligente. O que ele vai fazer? Na hora que eu emito uma nota fiscal, por exemplo, para a CBMM, emiti uma nota para a CBMM. Na hora que eu emiti essa nota, uma nota de R$1.000 de serviços e R$280 de tributo, pegando o que está escrito na tela aqui, porque independente das alíquotas que ficarem definidas de referência, se é 26,5%, 27% ou 28%, é a que tiver definida lá naquele momento. Então vamos supor que seja 28%. Então eu mando uma nota fiscal de 1.000 de serviço mais 280 referente a IBS e CBS. O que o split inteligente vai fazer? Na hora que a CBMM for pagar o tributo, pagar a nota fiscal da MidSafe, ela vai pagar para o banco 1.280. O banco, a instituição financeira, vai fazer o split. O que a instituição financeira vai fazer? Ela vai mandar R$1.000 para a MidSafe, ela vai mandar os 28% para os fiscos, uma parte para o comitê gestor, uma parte para a Receita Federal. Esse é o split inteligente.
Pegou 1.280, mandou 280 para os fiscos, mandou 1.000 para mim. O que é o super inteligente? Ele não vai fazer dessa forma. Antes dele fazer isso, ele vai lá nos fiscos e ele vai perguntar: esse 280 aqui já foi pago? Se o fisco responder que sim, que eu já paguei aquele 280, o que o banco vai fazer? Ele vai mandar para mim 1.280. Ele não vai splitar. Se a resposta for não foi pago, ele faz outra pergunta. A MidSafe tem saldo credor acima de 280? Se a resposta for sim, ele vai mandar 1.280 para mim, ele não vai splitar. Aqui vem o segundo benefício da reforma tributária para fluxo de caixa. Segundo na linha do que eu estou trazendo para vocês. Quem tem saldo credor, IBS, CBS, para frente, claro, né? O valor do tributo das operações seguintes vem para a sua conta, não vai acumular mais saldo credor. Você recebe na sua conta. Então, se eu já paguei o 280, ou se eu tenho um saldo credor acima de 280, na hora que a CBMM me manda pagar 1.280, os 1.280 vêm para mim, para a minha conta corrente. No split super inteligente, fez as duas perguntas, a resposta foi não, aí ele splita. Então, esse é o super inteligente e esse é o grande benefício para os adquirentes que o split vai trazer na hora que estiver funcionando plenamente. Não funcionou o super inteligente, seja porque ainda não está funcionando, seja porque estava fora do ar, e aí funcionou o inteligente. Ele mandou 1.000 para mim e 280 para o fisco. Só que eu já paguei aquele 280 ou eu tenho saldo credor. Os fiscos, em até 3 dias úteis, vão me devolver os 280. Vão mandar para minha conta. Não vai ficar acumulado no saldo credor. O split simplificado, a diferença dele é que ele vai ter um percentual definido. Então, você está lá na frente do caixa num supermercado ou numa farmácia, ao invés do frente de loja ali e fazer uma conta para saber qual é a alíquota, qual é a Seclass Trib e tal, ele já vai splitar, por exemplo, 10%. E aí, na hora que o varejo for fazer a apuração lá até o dia 20 do mês seguinte, conforme a data que ficar regulamentada, ele vai pagar o complemento ou vai ressarcir a diferença. Então, a ideia do split simplificado, inicialmente, era para o B2C. Nas mudanças do PLP 108, que ainda não saiu a versão final do que foi aprovado na Câmara anteontem, foi colocado que pode usar também para o B2B. Então, eu não sei ainda se isso ficou e qual é a aplicabilidade prática disso, né? Porque nos exemplos que a gente ouviu e usou esse tempo todo, sempre tinha uma aplicação mais objetiva para o B2C. Então, esse é o split. O split é a automação do processo de pagamento. Enquanto esse processo não estiver funcionando, gente, nós temos que fazer esse controle na mão. Então, na hora que a CBMM for me pagar lá em janeiro de 27, se nós não tivermos ali no split facultativo, a CBMM vai ter que tomar uma decisão ali. Se na apuração assistida aparecer para ela que eu já paguei, ela me paga 1.280. Se não aparecer, ela vai ter que tomar uma decisão. Ela me paga 1.280, fica solidária comigo de que eu vou pagar esse tributo, ou ela me paga 1.000 e faz uma guia de pagamento dos outros 280, que está previsto na reforma tributária. E essa guia, na apuração, provavelmente vai permitir você marcar lá N notas fiscais e mandar pagar, né? Não é pagar uma por uma. Mas isso aqui vai demandar um processo na empresa para entender como pagar aqueles casos que o crédito não está disponível ainda. Porque se o crédito não está disponível, é que não houve o pagamento do débito. E se aquele pagamento não houver, eu não terei crédito dele na frente e eu ainda sou solidário. Então é importante ter essa visão. E a apuração assistida, ela recebe aqueles documentos fiscais, né? Aquelas declarações, aqueles eventos, ela é impactada pelo split automático ou impactada pelos nossos recolhimentos das guias avulsas, como eu falei, e faz os cálculos automáticos, lembrando sempre que são dois
ambientes, 2 apurações assistidas, uma da Receita Federal, outra do Comitê Gestor. Então, ela vai fazer o cálculo lá, separadamente. Vocês considerem que esse fluxo aqui é duplicado, acontece isso para o Comitê Gestor e acontece isso para a Receita Federal. E aí, na hora que eu entrar com o meu acesso único no GovBR, cliquei em Comitê Gestor ou IBS, eu estou acessando o ambiente do Comitê Gestor. Se eu cliquei na CBS, eu estou acessando o ambiente da Receita Federal. São 2 ambientes por trás, independentes, em locais diferentes. E aí, os cálculos que estão lá são cálculos que cada um está fazendo para fazer a auditoria lá, obviamente. Vai aparecer lá na apuração o débito e o crédito, e eles vão trabalhar futuramente, como já fazem hoje, para verificar se está certo ou errado, né? Durante 2026, todo mundo tentando olhar para identificar os problemas, corrigir e tudo mais, né? Chance muito baixa de autuação, multa, etc. Esse é o objetivo. E aí, na hora que eu avalio a apuração assistida, por exemplo, até o dia 20 do mês seguinte, no final, eu vou ter o processo de fechar a apuração assistida. Então, eu vou fechar. Naquela hora, eu posso ter um saldo credor, que eu vou acumular para o mês seguinte, ou que, dependendo dos conceitos e tal, eu vou poder pedir ressarcimento, né? Que não dá tempo da gente detalhar isso aqui. Ou um débito, que eu vou gerar uma guia para pagar. Aí, se eu gerou um débito e eu vou pagar uma guia, por exemplo, no dia 20, se eu pagar a guia integral, ele vai pegar todos os débitos lá e vai ficar, e os adquirentes vão ver lá na sua apuração assistida o crédito disponível. Vamos supor que ele estava pagadinho, dizendo que era um direito futuro, e na hora que o fornecedor pagou, ele aparece bonitão verde lá, podendo usar na minha apuração. É assim que funciona. Agora, vamos supor que na hora de pagar, eu gerei uma guia de 1 milhão e eu só tenho fluxo de caixa para pagar 500 mil. E vou pagar 500 mil. A extinção do débito é em ordem cronológica. Aquele que foi amarrado com um split, ou seja, aquele que foi pago pela nota fiscal, ele está carimbado. A nota fiscal número 10 teve o tributo pago. Aqueles que não têm esse carimbo, que estão dependendo de eu pagar ali na apuração ou por uma guia, eles vão ser extintos em ordem cronológica. Então, vamos supor que eu gerei uma guia de 1 milhão e só paguei 500 mil. Ele vai pegar o mais antigo ali da apuração e vai sair quitando. Na hora que deu 500 mil, ele parou de quitar. Então, aquelas notas fiscais que estão do 500 mil que eu paguei para baixo, o adquirente não terá direito a crédito até que eu, como fornecedor, ou ele, como adquirente, pague aquele tributo. Então, isso aí está dentro desse contexto do que a gente tem que entender de impacto para o ano que vem. Poliana, coloca aí a terceira aí sobre como que as empresas estão, por favor. Me relembra aí quais as 2 que você colocou no chat, as 2 perguntas, para lembrar o pessoal que chegou depois aí para fazer a gentileza de responder. Claro, a gente tem 2 perguntas no chat. A primeira é: qual a RP utilizada na sua empresa? Nós temos aí 54 respostas Isso, já. eu pedi para você responder. Pode me dizer, por favor, Vou as dizer o resultado respostas. em ordem decrescente, tá? Para ficar mais visual aí para vocês também. SAP Pode falar. S/4HANA representa 35% dos respondentes. SAP ECC, 27%. Outros, 24%. TOTUS, 5%. E Business One e Oracle, 3%. Beleza. Então vejam, pessoal, que eu vou usar aqui exemplos de SAP, porque mais da metade aqui é SAP. Então a gente vai usar como exemplo, mas vale para vocês que estão com outros sistemas a mesma analogia, tá? E a outra pergunta, Poliana? A outra pergunta é: em que fase do projeto vocês estão? Então, peraí, segura essa aí, por favor. Essa aí você já tinha colocado, então. Beleza. Uhum. E tem uma terceira que você colocou, vai colocar agora? Não, a gente só colocou 2 perguntas até agora. Tá bom. Então, beleza. Então, você segura essa daí. Pessoal, respondam, por favor, assim, em que fase vocês estão, que já já a gente vai trazer para vocês aqui esse status aí.
Benefícios. Então, gente, a reforma tributária traz simplicidade, transparência, redução de litígios, né? Então, assim, muita gente combate muito a questão da simplificação. Então, assim, a reforma tributária é perfeita? Não. É tudo que a gente esperava? Não. Agora, dizer que não simplifica depois de, né, a partir de 33, quando a gente joga fora o modelo que a gente vive hoje, não tem como dizer isso, né? Só aquele exemplo que eu trouxe para vocês do volume de legislações que a gente tem que acompanhar hoje e o que a gente vai passar a acompanhar, já simplifica, já reduz a carga que a gente tem de acompanhar e interpretar o que muda, né? A gente vai ter uma legislação muito mais coesa, né? Grande parte dos regulamentos atende os dois tributos, né? A expectativa é que a gente tenha textos duplicados, e que abrange IBS e CBS, dois regulamentos distintos, e que uma parte vai estar idêntica na CBS e no IBS, né? Essa é a expectativa, porque a gente ouviu tanta coisa sobre os regulamentos que ainda não vieram, mas é um ponto. Oportunidades, a gente tem oportunidades de melhoria no fluxo de caixa, tirando proveito dessa questão do crédito financeiro e do ressarcimento mais rápido, né? Como eu falei para vocês, deixando de acumular saldo credor e já recebendo na conta, como exemplo, né? Por oportunidade de revisar de maneira estratégica o negócio como um todo, plantas, CDs, fábricas, né? Localizações, tipo de fornecedores, e a gente, obviamente, tem também riscos e problemas e dificuldades, né? Complexidades tecnológicas, porque tem que fazer esse modelo novo no sistema, para o sistema novo, em paralelo a manter o anterior, e a gente vai ter, com certeza, uma sobrecarga muito grande, principalmente nas áreas fiscal e TI, considerando que tem que continuar fazendo o modelo atual e criar um modelo novo, né? E dentro desses impactos, né, a gente vai citar alguns. Então, por exemplo, em termos de setores, falando de uma maneira genérica, que não é uma verdade absoluta, né, a gente tem alguns como mais beneficiados, por óbvio, aqueles que estão no meio da cadeia. Então, indústrias que hoje estão no meio da cadeia, elas hoje carregam pela cumulatividade, elas carregam tributo sobre tributo, né? No modelo novo, elas vão deixar de carregar tributo sobre tributo, porque elas vão tomar crédito de tudo que elas compram. Então, isso vai fazer com que elas tenham mais competitividade, né? Em contrapartida, os prestadores de serviços tendem a ter uma carga maior, porque a tributação, né, a própria carga tributária total vai ampliar muito, e alguns terão poucos créditos. Quem tem uma mão de obra grande de CLT, por exemplo, não vai ter crédito dessa mão de obra. Então, esses impactos, cada empresa tem que avaliar para entender o quanto ela vai ser impactada, positivo ou negativamente, assim como a sua cadeia de fornecedores, porque seus fornecedores virão querer repassar os tributos e vocês vão precisar debater com eles, né? Quem está na posição de cliente, a maioria de nós está na posição sempre de cliente e de fornecedor também, né? Então a gente tem que estar preparado nas duas posições, né? De tanto pleitear quanto de negociar, considerando o impacto que o nosso fornecedor ou cliente terá, né? Falando de áreas de negócios, além da área fiscal e TI, outras áreas terão oportunidades e desafios. Pegando, por exemplo, a área comercial e vendas, elas têm uma oportunidade de ter uma transparência maior e melhor agora na formação de preços. Então, na hora que você tira o tributo, você vai dizer, ó, o meu serviço custa R$ 1.300 de tributo. E, da mesma forma, o nosso fornecedor tem que trazer isso para nós enquanto nós somos clientes, né? Então, isso dá uma transparência maior e facilita o processo de concorrência, né? E tem desafios na área comercial e vendas, por exemplo, o desafio das janelas de reprecificação. Então, em 27, eu tenho CBS integral e tenho IBS teste. Em 28,
eu tenho o CBS integral e IBS teste sem alteração, e 29, 30, 31 e 32, eu tenho a CBS sendo, o IBS sendo gradativamente aumentado e o IBS, tanto o sigla, e o ICMS e o ISS sendo reduzidos. Então, isso vai impactar na precificação do que a gente vende, do que a gente compra. Por isso que a gente tem que, desde já, 2026, separar o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS do nosso preço, tanto na compra quanto na venda, né? E outras áreas têm outros impactos, né? Fluxo de caixa, então a gente vai ter, eu trouxe para vocês alguns exemplos de impactos. Vou trazer um outro exemplo, antecipação de recebível. Então, tanto para a empresa que oferece antecipação de recebível, então hoje eu mando uma nota de 100 mil, aí a empresa me oferece uma antecipação de recebível, eu falo, pô, eu quero, beleza, aí ela desconta lá o ágio, lá, ou seja lá a forma adequada de falar, e eu recebo lá, por exemplo, 95 mil. Então, a empresa está trabalhando com os 100 mil de antecipação e o ganho em cima dos 100 mil, e eu estou trabalhando que eu recebo 95 mil para eu trabalhar aqui a minha vida. No modelo novo, a antecipação de recebível ela tem que ser sobre o valor do serviço sem o tributo, porque o tributo, 100% dele tem que ser extinto, tem que ser pago. Então, eu não vou mais esperar receber 95, eu vou receber menos do que isso, porque eu vou receber só o valor do serviço menos o ágio lá. Então, vai impactar para mim no meu fluxo de caixa e vai impactar no ganho que hoje quem antecipa recebível tem, porque ele ganha, inclusive, sobre o valor do tributo, vai deixar de ganhar. Então, a gente tem benefícios, a gente tem também malefícios no fluxo de caixa. As empresas têm que avaliar os impactos que elas terão, positivos e negativos. Quem vende com vencimento de mais de 30 dias vai pagar o tributo no dia 20 do mês que vem e só vai receber, por exemplo, no dia 20 do outro mês, né? Se vender parcelado, na hora que for pagar a primeira parcela, já extingue o tributo. E por aí vai. Então, cada empresa tem que avaliar os impactos que ela terá, e os impactos serão positivos e negativos. No geral, gente, a minha leitura é de que a gente terá um impacto geral negativo e o fisco terá positivo, por esse modelo além dele reduzir a inadimplência. Porque quem faz hoje, vive num processo de fazer refis, não vai poder fazer mais. Se eu não pagar o tributo, o meu cliente não vai tomar crédito. Então, ele vai reter, né, pagar e descontar de mim, ou ele vai ficar na minha cola para eu pagar aquele tributo. Eu não vou poder esperar 1 ano, 2 anos, ficar inadimplente e esperar um refis para pagar. Então, isso vai impactar muito as empresas que vivem nesse modelo. A gente tem impactos nos cadastros, nos contratos, né? Quando a gente fala de cadastros, a gente, desde 2006, 2007, com nota fiscal eletrônica, com SPED, que a gente sabe que NCM é muito importante e precisa estar corretamente classificado e acompanhado. Com reforma tributária, continua. Se eu não tiver o produto bem classificado, ele pode estar numa regra de exceção ou não, ele pode estar com IPI ou não, ele pode ter imposto seletivo ou não. Então, continua sendo muito necessário. Quando a gente fala de CNPJ, ainda tem a questão do fornecedor do Simples. Se ele estiver no Simples, eu terei um crédito irrisório. Se ele estiver fora do Simples, eu terei um crédito integral. Então, eu tenho que saber se ele está. E ainda com o problema de que em janeiro ele pode sair do Simples ou continuar no Simples. Ainda tem um problema adicional. E ele pode voltar, né? Ele pode sair esse ano, voltar o ano que vem. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado com o cadastro. Além disso, a gente tem a questão da conformidade. Como eu falei para vocês, os programas de conformidade, eles existem para ajudar as empresas que querem fazer certo, querem estar adequadas aos processos, que é a maioria das empresas que a gente se relaciona, né? São empresas que, quem está aqui na reunião
é porque quer fazer certo, como exemplo, né? Quem a gente conversa no dia a dia é que quer fazer o certo. Então, os programas de conformidade, eles ajudam a empresa a entender o que ela precisa melhorar ou corrigir para ela estar em conformidade plena. E hoje a Receita Federal tem o Confia, que foi feito um piloto no ano passado e que certificou 20 empresas, e que na semana passada foi publicada a normatização abrindo 40 vagas, criando requisitos lá para quem quiser se candidatar. A candidatura é entre janeiro e fevereiro. O Sintonia, ele roda um algoritmo considerando obrigações principais e acessórias da Receita Federal e dá uma nota para as empresas. As empresas com A+, estão divulgadas publicamente, então você pode ir lá e pesquisar pelo CNPJ ou razão social. Desculpa. E as empresas com A para baixo, só a própria empresa que consegue ver. Então, vários clientes nossos têm já planejado pedir para os fornecedores que mande o seu extrato do Sintonia, para saber se o fornecedor é A, B, C, D. Porque se um fornecedor é A+, A, B, significa que ele paga os tributos em dia, que ele cumpre as obrigações dele, eu tenho menos chance de ter problema com o crédito desse fornecedor. Se o fornecedor é CDE, eu tenho mais chance de ter problema. Então, as empresas estão, algumas por recomendação nossa, outras porque já pensaram nisso mesmo, independente da nossa recomendação, estão já trabalhando em criar esse processo, além de avaliar se é do Simples, se está ativo no Sintegra na Receita Federal, em alguns casos como é que está no Serasa, o protesto, o balanço, o balancete e tal, também a nota do Sintonia. E o OEA é focado para o comércio exterior. A gente perguntou para vocês aqui no momento da inscrição de vocês se vocês sabiam a nota de vocês no Sintonia. E não diferente do que a gente esperava, 68% não sabe a nota no Sintonia. Então, a maioria de vocês que está nessa reunião não sabe. Do grupo que sabe, 26% é A ou A+. Então, assim, parabéns. É o caso nosso aqui da MidSafe e de algumas outras empresas e alguns clientes nossos, A ou A+. E tem um grupo aqui que está no BCD, um grupo pequeno. Então, qual que é o comentário adicional que eu faço aqui? Quem não sabe, vai correndo saber. Se tem o acesso ao Gov, você mesmo consegue. Aqui no final da apresentação tem um link para isso, mas dando um Google vocês acham fácil. Então, quem não sabe, vai atrás. Se tem o Gov, o certificado, você mesmo consulta. Se não tem, manda uma mensagem aí para quem tem e pergunta e pede para printar o extrato. São 2 telinhas que eu recomendo que vão mostrar qual é a nota e aonde você derrapou, para vocês saberem se foi um incidente, se foi um período que você teve um processo de fusão, aquisição, ou retificação, ou mudança de sistema, que por isso naquele período você atrasou, por exemplo. Né? Para quem já sabe a nota e está com A ou A+, a recomendação é veja lá claramente, né, o que está, como que está e cuida para manter. E quem está no BCD, vejam lá qual é o ponto que vocês, o pequeno ponto que vocês deram uma escorregadinha, para ver se vocês já resolveram, se na próxima rodada, porque o fisco vai atualizando e aí vai eliminando meses anteriores, né? E trazendo sempre os últimos 12 meses, se vocês automaticamente vão subir de nível ou se vocês precisam rever algum processo. Então, é um ponto que ajuda. Não é assim, gente, resolve todos os meus problemas, porque aqui está focado nas obrigações e nos tributos ali da Receita Federal. Mas já é um ponto, já ajuda, por isso a gente recomenda. Visão das empresas, né? Então, Poliana, se você puder trazer o resultado da enquete, por favor. Claro. Pergunta é: em que fase do projeto vocês estão? Também vou trazer aqui o resultado em ordem decrescente. 55 respostas, 32% estão na fase inicial de avaliação dos impactos. Ok. 29% em fase avançada de avaliação.
20% concluímos, mas aguardamos ajustes dos fiscos. 12% já concluímos todas as análises e estamos prontos. Maravilha. E 5% ainda não começamos ou não sabemos. Beleza. Então, gente, olha só. 30% avançado e 32% concluído, né? Então, a gente tem aqui 60% avançado ou concluído. A PwC fez uma pesquisa, de onde eu copiei de propósito essas perguntas para a gente poder comparar aqui com vocês. Fez uma pergunta com centenas de empresas, né? As pesquisas deles são normalmente muito boas e relevantes para a gente analisar. E aquilo que nós tivemos aqui, desculpa, de estágio inicial, que para nós aqui deu 32%, na pesquisa da PwC deu 37%, então mais ou menos a mesma linha. Em andamento avançado, deu para nós 29%, aqui na PwC deu 32%. Concluído, e aí os dois casos de 19%, né, concluído totalmente ou não, que aqui deu 19%, no nosso deu 32%. E além de ser mais novo, né, essa pesquisa da PwC provavelmente foi feita há 3, 4 meses, já que ela foi publicada há 1 mês e pouco. Então, é normal que a gente tenha mais empresas evoluídas. Mas vocês vejam como a gente, quando olha uma pesquisa boa de mercado, que a gente pode ter uma confiança ali, por mais que tenha sempre pesquisa, como vocês mesmos responderam aqui, alguns de vocês podem ter respondido sem ter certeza absoluta, pode ter clicado ali para passar, para fazer inscrição. Então, isso acontece nas pesquisas, né? Em mais ou menos quantidade. Então, vejam que ela já trazia, então, há 2 meses atrás, uma visão bem atualizada e relevante. O que preocupa, né, no resultado que a Poliana trouxe, vamos dizer, atualizado para quem está nessa sala, que é o objetivo nosso aqui, é que a gente tem 32% num ponto inicial. Então, a gente tem 1/3 aqui que precisa pisar no acelerador, né? E a gente vai ajudar com isso, né? A gente perguntou também para vocês no formulário porque essa pergunta aqui, primeiro, ela está abrangente com reforma tributária, né? Então, assim, eu sei o que é split payment, eu entendi o impacto de fluxo de caixa, eu estou me organizando para o financeiro entender, eu estou me organizando com contratos, suprimentos, é a reforma tributária de maneira geral, né? Porque estar 100% pronto para a reforma toda não tem como ninguém estar. Assim como quem fala que tem sistema para split payment, não tem como ter, porque não existe nem a parte do fisco, nem se sabe qual é a arquitetura do fisco para ter um programa pronto de split payment, como exemplo, né? Então, pegando aquilo que interessa em 1º de janeiro, a gente perguntou para vocês, no momento da inscrição, quem estaria pronto para emitir os documentos fiscais, né? E 34% diz que já está pronto, né? E 40% de que estará até o dia 1º. Então, é uma notícia muito boa, mas eu não preciso dizer para vocês que pelo prazo, né, a gente devia ter aqui 99% pronto, né? Claro, olhando o ambiente ótimo, né? Então, esse número ele é muito bom, né? Agora, esses 12% que ainda não, é o que tem que correr para cobrir o que precisa ser coberto, e a gente vai falar um pouco disso também, né? Quem não tem certeza aí tem que entender se está para ficar tranquilo ou se tem que ficar preocupado, né? Falando do momento nosso de reforma, a gente acompanha e publica no blog aí a vida inteira, e a gente, nos últimos tempos, a gente tem publicado mais de 5 publicações por dia. E aqui, gente, eu leio, ouço muita coisa e eu publico só aquilo que eu entendo que é mais importante, né? Então, o volume de informação é muito grande e vocês precisam se acompanhar aquilo que é relevante e impacta para vocês, e aí buscando, obviamente, a fonte que seja adequada, né? Tomando cuidado com os grupos de WhatsApp que fica plantando um monte de problemas lá. Lives com o Fisco também, de outubro para cá, a gente teve mais de 20. Tudo público, a gente tem uma playlist lá também, organizadinho, que vocês também podem ver lá. E nas lives a gente vê um pouco
a temperatura, e é isso que forma a nossa opinião. Participar dos grupos pilotos, conversar com as empresas, ouvir as lives, né? Ler aí as opiniões, isso vai montando a nossa opinião. Então, olha só, desde o dia 1º de dezembro, só o que eu considero mais relevante do que aquilo que eu considerei relevante para colocar no blog. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 publicações. Então, uma por dia corrido, né? Então, assim, só anteontem teve disponibilização de uma API gratuita da Receita Federal, ontem teve a previsão de liberação do ambiente de produção da nota de serviço nacional. Então, assim, todo dia, pelo menos uma coisa importante. Falando do cronograma, então todo mundo está cansado de saber que 2026 é um ano de testes e que 27 começa a CBS de verdade e que 29 a 32 tem a transição do ICMS, do ISS para o IBS, e que 2033, quem sobreviver verá e aproveitará esse momento novo, né? Falando da obrigatoriedade, então a legislação, conhecida como Lei Complementar 214, diz que, a partir de 1/1 de 26, fica dispensado de recolher IBS e CBS as empresas que cumprirem as obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias? Documentos fiscais, novos documentos, novos eventos e DERE. Essas são as obrigações. Então, se eu cumprir essas obrigações, eu estou dispensado do recolhimento. Como a gente viu nas pesquisas aqui, tem gente que ainda não está pronto e que corre o risco de não estar pronto em 1º de janeiro para cumprir essas obrigações. Então, a gente vai falar disso agora. O PLP 108, aprovado no Senado e na Câmara, aguardando a versão final que foi aprovada e que será enviada para... Caiu minha apresentação? Vocês me ouvem, me veem? Sim, não, a sua apresentação está aparecendo, tá? Então tá bom. É que para mim ela tinha caído aqui, mas ótimo. Vamos em frente. Então, gente, voltando aqui. Então, o PLP 108 aprovado no Senado, aprovado na Câmara, que a gente ainda não tem a versão final para a gente confirmar que está escrito 100% desse jeito, mas deve estar, será sancionado pela presidência. Ele criou uma flexibilização que diz o seguinte: aquele que não cumprir as obrigações, se ele for autuado, intimado, ele terá 60 dias para corrigir. Se ele corrigir, ele não terá penalidade nenhuma. É isso que está dito. Ah, mas como que eu vou corrigir se eu emitir uma nota sem IBS e CBS, ou se eu colocar tributado integralmente e o correto era redução ou vice-versa? Eventos corrigem isso. Então, isso deve estar escrito no regulamento, mas a minha resposta é que com evento resolve, por exemplo, tá? Então, é isso que está na legislação. A legislação também traz infrações e multas. Então, tem um artigo lá gigante com diversas infrações e multas para aquele que foi autuado, teve um prazo de 60 dias e não resolveu, né? A gente acredita, a gente ouve isso do fisco, que vai ser autuado e multado, gente, quem tiver uma atuação direcionada para fraude e sonegação. Quem está trabalhando certo, atrasou, errou, vai corrigir e tal, dificilmente vai ser autuado porque não começou em 1º de janeiro, ou 5 de janeiro, ou 10 de janeiro. Em função dessa flexibilização que está no PL 108, que é resultado de negociação conjunta dos fiscos, Senado e governo, saiu uma nota conjunta dia 2 de dezembro, um comunicado conjunto, deixando claro, a obrigação da lei é 1 de janeiro e a obrigação é declarar nos documentos dos impostos. Se não tem documento pronto, gente, foge desses vendedores de susto que você tem que fazer nota de locação, nota de gás, tem que entregar a DERE, tem que fazer o evento de nota de serviço dia 1º de janeiro. Né? Então, assim, não tem o documento, não tem como fazer. Então, isso está escrito no comunicado conjunto. Né? Se não tem o documento, se a prefeitura de Ipatinga não está pronta dia 1º de janeiro, não tem como a Uzi Minas emitir uma nota de serviço com IBS e CBS. E a Uzi Minas não vai ser penalizada por isso, porque o problema é do município que está impedindo ela de emitir a nota. E os documentos novos, a mesma coisa. Quando eles estiverem publicados, com ambiente de homologação e produção, com data definida que vai ter que entregar. Então, nota de serviços de locação, por exemplo,
A nota técnica 005 já foi publicada, não tem data para entrar em produção. Então, enquanto isso, gente, continua fazendo do mesmo jeito, fatura de locação, recibo de locação, porque não tem ISS e não tem como vocês colocarem o documento com IBS e CBS. Só vai ter como fazer isso na hora que tiver definido. 2026 é um ano de testes. Então, se a empresa cumprir as obrigações acessórias mínimas, não tem apuração, não tem recolhimento, não tem passivo, não tem lançamento, não tem fato contábil, né? Não altera nada. Se não cumprir as obrigações, se autuada, terá 60 dias para resolver. Se resolver, não terá multa, né? Então, não há impacto no fluxo de caixa, não há impacto no SPED. Na nossa opinião, não há impacto na base de cálculo, não há obrigatoriedade de contabilização. Então, contabiliza quem quer. Se entende que precisa ou quer contabilizar, já vai ter que conciliar a apuração de duas apurações, IBS e CBS, com o seu ERP, com a sua solução fiscal. Aí quer criar mais uma validação e conciliação, quer também contabilizar e comparar, sabendo que a gente, além de ter esse tanto de coisa para a gente conciliar, testar, a gente vai ter muito problema de qualidade. Não tem problema nenhum, não vai ser penalizado, não, tá? Eu acho que é um desperdício de tempo e dinheiro, né? Mas, né, é a critério, né, das empresas e de quem está trabalhando para dar as devidas recomendações, né? E o ano poderá ser usado para calibrar a alíquota, mas com todo esse problema de qualidade que a gente espera no ano que vem, vai ser muito impactado, né? A gente espera a sanção do PLP 108, ainda tem análise de veto do PLP 68 pendente, as regulamentações do CBS e IBS, a instauração do comitê gestor com os municípios, né? O projeto piloto do IBS iniciar, continuidade do CBS, nota fiscal do Serviço Nacional tem um monte de pendências. Para janeiro, a gente tem a obrigatoriedade pela legislação dia 1º de janeiro. A gente teve uma nota da Receita Federal alertando que DI, DSI do INPE tem que ter SECLES a partir de 1º de janeiro. A gente tem o início do projeto piloto do IBS, a gente tem a expectativa de que a Receita Federal vai disponibilizar a apuração assistida da CBS em produção. Em fevereiro, a gente tem algumas regras de validação da NFE previstas para serem implementadas. Em abril, é prevista a segunda fase do projeto piloto do IBS. É prevista a nota técnica que abrange o CNPJ alfanumérico entrar em homologação no ambiente dos documentos fiscais. Em maio, a gente tem a obrigatoriedade daqueles eventos previstos no ajuste CNF 49. Eu acredito que é por aí que deve ter a obrigatoriedade dos campos de CBS e IBS nos documentos fiscais que estão sem data prevista. Acredito também que os eventos demais que não estão no ajuste CNF devem ser a partir dessa época. Isso aí é só uma crença minha. A partir de maio, nota fiscal ao consumidor não pode ser emitida para CNPJ, só para CPF. A partir de julho, eu acredito que é um prazo possível para os documentos novos serem obrigatórios. Pode ser maio? Pode ser abril? Pode ser setembro? Pode. Vai ser antes de dezembro, né? Aqui é na minha linha do tempo, que o compromisso aqui é meu. Para julho, a gente está esperando também iniciar o CNPJ alfanumérico. As pessoas físicas começarem, que têm movimentação econômica, se inscrever no CNPJ, porque elas serão obrigadas a ter CNPJ, mesmo sem se tornar uma empresa, né, no âmbito da empresa. Em setembro, a gente espera a alíquota, a correção do que hoje é chamado 26,5%, e a gente tinha a expectativa que em setembro as empresas do Simples poderiam optar pelo regime regulado IBS e CBS. O meu entendimento, antes de ver ainda a versão final do PLP 108, é de que isso aqui foi suprimido e de que elas terão até o dia 31 de janeiro, o último dia útil, para elas optarem para continuar no Simples ou não, né? De 27 a 33, vocês já estão cansados de ver esse cronograma aqui. Tem algumas perguntas e polêmicas, além do que eu já falei aqui, que eu vou voltar já já. Estamos caminhando aqui para a conclusão. O que a gente acredita que tem que ser feito de imediato, né? Na nossa opinião? Garantir o patrocínio, né, do C-Level da empresa,
conforme a empresa, do conselho, da diretoria, do dono, né, quem quer que seja. Adequar os sistemas além do que eventualmente já fez para quem não fez de maneira completa, né, porque algumas empresas podem ter feito, né, ali uma parte mais urgente. Criar um grupo de trabalho, capacitar as equipes, diagnosticar e planejar os próximos anos e se comunicar com fornecedores, clientes e parceiros com esses pontos que a gente trouxe aqui de impactos, né? Então, por exemplo, do Simples, né? Se eu não me comunicar com o cara do Simples para ajudar ele a entender, eu posso perder esse fornecedor no ano que vem. 2026 é um ano de testes e a gente deve usar para estar em conformidade com a lei complementar. Então, buscar fazer tudo corretamente. Se em 1º de janeiro eu ainda não estou pronto e preparado, vou trabalhar para o quanto antes estar pronto e preparado, independente de eu poder ou não ser autuado e, se autuado, ter um prazo de 60 dias para resolver. Testar e ajustar os sistemas dos fiscos, das software houses, porque todos vão ter problemas, gente, normal, coisa nova. Parametrizar e testar os sistemas e os processos, né? E ajudar na calibragem da alíquota. 2026 também é um ano para a gente atuar naqueles pontos que vão impactar de maneira mais sustentável, né? Cadastros, contratos, sistemas além do campo, né? Que a gente já colocou lá, incluindo aqui o CNPJ alfanumérico, né? Treinamento e capacitação e retenção das pessoas, né? Com quem fazer, né? Então, a gente fala aqui dos serviços que a gente está ajudando algumas empresas e que a gente está disponível para ajudar vocês. Aqui é um conjunto de serviços que a gente pode prestar de maneira completa ou parcial, na medida e personalizado para o que vocês precisam, né? Então, primeiro, a gente tem aqui um grupo de serviços que a gente chama de Quick Wins, né? Que são aqueles de implementação imediata, né? Então, é criar um grupo de trabalho, monitorar as mudanças e gerar de maneira mastigada ali quais são as mudanças e os impactos, uma ou mais palestras para o C-Level e ou para outras áreas da empresa, né? Então, de conscientização, focar naquele... eu quero que você fale com a área de suprimentos focado nisso, ou com a área financeira ou contábil focado naquilo, para ajudar, né, a se prepararem para o que precisa para frente. Trilhas de treinamento e conhecimento para equipes e áreas, bancos de horas, né, baseline de treinamentos online, de consultoria, onde a gente ajuda, participa de uma reunião com a empresa de ERP, participa de uma reunião de grupo de trabalho, ajuda a esclarecer uma dúvida ou debater algum ponto. O BXGDE, que é o grupo de discussões empresariais, onde a gente debate e discute novidades tributárias e benchmarks tributários há mais de 8 anos, apoiado pela RSM, auditoria, apoiado pela FIENG, apoiado pela Lima Neto Advogados, apoiado pela MidSafe, junto com a Blutex aqui. Então, a gente também disponibiliza essa participação. O mapeamento e diagnóstico, então a gente trabalha na avaliação de maturidade da empresa e das equipes, avalia os impactos que os projetos de conformidade têm, processo de comunicação, tanto interna quanto externa, no exemplo que eu falei, com fornecedores ou clientes, seja produtor rural, seja do Simples, seja de maneira geral. Mapeamento jurídico através da parceria com a Lima Neto, outros mapeamentos de processos e de sistemas, né? Que, em termos de processos fiscais, tributários, compras, vendas, aquilo que é feito manualmente, que pode ser automatizado, aquilo que deveria ser automatizado, aquilo que não vale a pena automatizar, porque é uma coisinha tão simples que faz sentido continuar desse jeito, sempre buscando riscos e oportunidades, pensando no modelo atual, porque vocês vão entregar SPED fiscal até 2032, e pensando no modelo novo, porque a partir de 26 vocês passam a ter obrigações de IBS e CBS, né? Sistemas, aqueles sistemas que são óbvios, que a gente já sabe que tem impactos, né? Entender os impactos e as oportunidades. Outros sistemas que podem ser impactados, seja pelo CNPJ alfanumérico, por exemplo, que impacta qualquer sistema que tenha CNPJ. Avaliar necessidades, seja ela de atualização, de migração, de substituição. Então, pegando o exemplo aqui, tem uma galera aqui que usa SAP ECC, que não migrou. Então, a própria SAP fala abertamente
Quem está no ECC, ainda até hoje, migra correndo para S4, porque a gente não vai dar atenção, a gente não vai fazer muito no ECC. O nosso foco todo está no S4. A gente vai fazer no ECC o mínimo necessário para cumprir. Isso aí é público. Se alguém tem dúvida disso, entra na playlist lá que a gente tem, Reforma Tributária SAP, e veja as últimas 2 lives lá com o Kiono da SAP, ouça o que ele fala lá abertamente e publicamente. Então, quem não migrou até agora, né, ainda em 2026, é um período bom para migrar, porque é o período de testes. Agora, quem vai migrar de janeiro de 27 para frente, tá no sal, vai ter muito trabalho duplicado e muito problema. E isso eu estou usando a SAP como exemplo, mas vale para os outros sistemas, para quem está desatualizado, que é só atualizar, ou que precisa migrar, né? A gente gera um plano de ação nesse trabalho de diagnóstico e mapeamento, e esse plano de ação envolve aquilo que precisa ser feito nos próximos meses para que a empresa esteja adequada à reforma tributária. O plano de ação pode ser executado por nós de maneira total, de maneira parcial, ou ser executado por vocês, e a gente pode contribuir com a gestão do projeto, com a gestão de valor ou com especialistas tributários, se a opção de vocês for fazer por conta própria, né? É uma opção de vocês. Dentro do plano de ação, a gente já realizou alguns, né, para alguns clientes nossos, a gente encontra necessidades e oportunidades de treinamentos, saneamento e governança de cadastros, atualização e migração de sistemas, né? E a gente consegue ajudar em praticamente tudo isso, né? E, eventualmente, a gente pode ajudar na solução que vocês têm a adequar, a gente pode ajudar levando a nossa solução ou ajudar a buscar uma solução no mercado que tem soluções diversas, né? Impacto da carga tributária também, a gente costuma, no plano de ação, recomendar o momento de fazer isso, né? A gente também tem ferramentas de simulação e análise, além de realizar trabalhos pontuais para isso, né? E a operacionalização, né? Como que eu vou operar nesse período conjunto e depois, né? Se eu vou mudar processos, se eu vou criar um processo novo, se eu vou botar minha equipe inteira para fazer as duas coisas, se eu vou separar a equipe, a gente pode sugerir, pode ajudar, pode buscar benchmarks com vocês, né? Treinar essa equipe, a gente pode terceirizar uma parte se houver essa necessidade ou interesse, então a gente ajuda na medida do que vocês precisarem, né? E a gente começa a desenhar um modelo para 33, né? O que a gente vai ter em 33, de forma que vocês vão trabalhando e atualizando isso e tendo uma visão do que vai ter de benefício nos próximos anos, né? Olhando para frente, né? A gente tem uma plataforma na nuvem, onde a gente tem diversas soluções que podem ser integradas aos ERPs, que tratam desde captura de documentos fiscais, soluções fiscais, né, que complementam os ERPs, gestão de workflow CNDs, ECAC e DTS, né, dentre outras coisas, né? Perguntas polêmicas, né? Então, antes das perguntas polêmicas, das perguntas que a gente recebeu, eu vou só bater o olho aqui, porque eu já tinha lido todas aqui, para ver se alguma ficou sem resposta aqui, né? Pararam. Obrigatoriedade, eu cobri tudo. Falei de contabilização, apuração assistida, impactos financeiros, fundo de compensação, como habilitar. Naquele comunicado conjunto que eu citei ali da Receita Federal, que vai estar aqui com o link, onde ele fala dos documentos atuais e novos, o último item é dizendo sobre essa habilitação para o fundo de compensação. É a partir de janeiro no ECAC. Por enquanto, o que tem é só essa frase que vai estar um pouco mais completa lá no comunicado. Sobre as notas de vendas, como as notas de vendas, como as notas para as vendas são feitas pelas plataformas Google e Apple a essas empresas, se essas empresas não fornecem dados dos clientes. O que acontece? CBS e IBS passam a ser
tem uma base ampla e alguns serviços e mercadorias passam a ter IBS e CBS, coisa que não tem hoje. Então, para tudo que tem IBS e CBS, tudo que está no artigo 3º da Lei Complementar 214, como fornecimento, vai ter que ter documento fiscal, seja o A1 que já existe hoje, documento novo, se necessário, como o exemplo do gás e da água, seja declaração, como o caso da DERE, ou seja, os eventos para tratar disso. Então, uma dessas situações vai ter que ser usada para esse caso. Sobre o certificado matriz, a gente, no ambiente piloto da Nota Fiscal do Serviço Nacional, antes da obrigatoriedade da reforma tributária, a gente já tinha pleiteado que a Receita Federal e o SERPRO corrigisse essa aberração que eles fizeram, que foi ter CNPJ por estabelecimento para poder emitir ou receber nota fiscal de serviços nacional. E a gente conseguiu isso há poucas semanas. Então, há poucas semanas está em produção, eu consigo tanto emitir uma nota fiscal de um estabelecimento, quanto capturar notas de N estabelecimentos usando o certificado digital da empresa raiz, coisa que antes não era possível. Isso não está valendo no ambiente web, está valendo pelas APIs, até porque são, em geral, utilizações conectadas, né, com máquinas, né? E a última pergunta, que eu também não tinha respondido, e aí eu vou mostrar aqui uma outra coisa. A última pergunta é sobre a correlação de Lei Complementar 116 e NBS, se ela é exaustiva e obrigatória. Não, muito pelo contrário. Quem fez essa pergunta aqui, se puder depois me mandar por e-mail os casos que identificou que não concorda com o depara que foi feito pelo fisco da LC com a NBS, a gente vai analisar e se a gente concordar com você, a gente vai encaminhar para o fisco. Se a gente discordar com você, a gente vai interagir com você ali para esclarecer, porque faz parte do nosso trabalho, participando do projeto piloto, contribuir para que esse documento fique o mais correto possível, ajudando a maior parte das empresas. A gente fez uma pergunta sobre se vocês fariam ou não a contabilização em 2026. Então vejam que está bem variado aqui, né? Uma grande parte vai fazer, e quem vai fazer está muito recomendado por Big Four, e muito das recomendações, né, que eu vi estavam muito baseadas ao fato de que, se não cumprisse a obrigação, e o pessoal tinha muita dúvida, porque eu nunca tive, né, de que a obrigação podia ser SPED, podia ser um monte de outras coisas, e que se não cumprisse a obrigação, teria que recolher o tributo, e se tinha que recolher o tributo, tinha que ter rastreabilidade. Então, muito de quem recomenda a contabilização é isso, além daqueles que são, vamos dizer assim, buscam a contabilidade, né, no nível detalhado, né? Eu sou contador e posso falar dessa forma, né? Então, uma grande parte está mais nessa linha, né? A opinião eu já dei antes, né? Acredito que não é necessário que, né? Mas assim, é critério de cada um. A reforma não foi prorrogada. Essas flexibilizações de legislação e da parte técnica é para evitar que alguma empresa não consiga emitir um documento fiscal. E aí impeça a operação dela e, consequentemente, impeça a geração de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, esse é o ponto. Por isso que houve a flexibilização de 60 dias para corrigir se autuado e de não estar obrigatório o campo lá nos documentos fiscais. Se preenchidos, serão validados. Se não preenchidos, não serão, as notas não serão recusadas. Deixa eu ver aqui alguma aqui, porque a gente está com o tempo aqui esgotado. Vou só gastar mais 5 minutos aqui. A carga tributária aumentará? A carga tributária do que está hoje, que está estimada em 1,2 trilhão, 26,5%, vai ser ajustado o ano que vem, e ela vai ficar do mesmo tamanho para os tributos que compõem a reforma tributária do consumo. Por isso que para uns vai diminuir, como exemplo, quem está no meio da cadeia, as indústrias, os exportadores, e para outros vai aumentar, como os prestadores de serviço. No final, o saldo tem que ser a mesma carga tributária que é hoje. Se ela for maior,
está na lei que o governo tem que mandar um projeto de lei para o Congresso para corrigir isso. Sobre a base de cálculo, eu vou comentar também, que eu gosto de dar opinião. Também é vender susto demais ficar falando que tem que botar a base de cálculo em 2026. 2026 é ano de teste, gente. Então, assim, mesmo que Pernambuco, por acidente, foi lá e respondeu na solução de consulta, alguém que não está envolvido com reforma tributária lá na área tributária de Pernambuco foi lá e respondeu que tem que colocar na base de cálculo. É lógico que não. Depois publicou corrigindo. Então, isso aí é vender susto demais, é perder tempo com aquilo que não é relevante para o que a gente tem que fazer para esse ano. Para 2027, gente, o ano que vem vai estar definido se está na base ou não. Se estiver na base, nós vamos ter que colocar na base. Se não tiver na base, a alíquota de referência, que hoje é 26,5% e que vai ser ajustada, vai ter um pouco maior para cobrir o tributo que saiu da base. Nós vamos pagar de qualquer jeito, ou dentro da base de cálculo, ou dentro da alíquota de referência. Simples assim. É uma discussão que, para mim, é inócua. Junto com o material que a gente vai compartilhar com vocês, eu vou compartilhar os links aqui. A gente tem uma newsletter no LinkedIn, lista de distribuição no WhatsApp, grupo de discussão, o link para consultar a Receita Sintonia, outros links diversos, lives. Tem também um e-book que a gente fez, gratuito, que a gente vai compartilhar com vocês o link e o QR Code, né, para vocês poderem tirar proveito lá. Vou deixar um pouquinho aqui na tela com vocês. Convido vocês, já vou voltar para deixar lá na tela. Convido vocês para conhecer o nosso podcast. A gente vai além da reforma tributária, a gente fala de liderança, cultura, propósito, inteligência artificial, reforma tributária também. Agradecemos a presença de vocês e se alguém tiver dúvida, a gente vai abrir aqui para alguns minutos para vocês trazerem em viva voz alguma dúvida. Levanta a mãozinha. A gente, para quem puder ficar um pouquinho mais, né, obviamente, já que a gente passou um pouquinho do tempo, a gente responde algumas dúvidas. Eu vou pedir só para antes a Poliana, para eu tomar uma água, a Poliana falar das pesquisas que ela colocou. Se ficou faltando, dar o resultado de alguma enquete aqui, por favor. Excelente, gente. Muito feliz aqui do nosso lado de conseguir alcançar o objetivo que a gente planejou. Muito bom. Agradecer mais uma vez aí pelo tempo do Zé Adriano em dedicar aqui para falar sobre as atualizações da reforma para nós, sempre trazendo com muita pontualidade e assertividade. Queria falar aqui sobre relembrar, né, sobre a possibilidade do apoio técnico. Então, teve uma pergunta lá no chat sobre as ações que a empresa está tomando aí e se realmente precisava de um apoio para aprofundar, estruturar essa implementação das mudanças trazidas pela reforma. Então, a gente tem ali metade das empresas realmente precisando desse apoio. Então, a MidSafe, na sequência desse webinar, vai planejar aí como fazer um contato aí com vocês. E também uma pesquisa de satisfação que nos deixa com o coração muito cheio de alegria, que 70% dos participantes nos diz que o webinar foi excelente e 28% muito bom. Então, muito obrigada mais uma vez aí. Os nossos contatos estão no chat para vocês que têm interesse de nos contatar e para obter mais informações sobre os nossos serviços e também as nossas soluções tributárias. E queria agradecer mais uma vez aí e as mensagens também compartilhadas dos nossos queridos clientes aqui, Prosegur, PIFPAF, outros clientes que usam Minas, outros clientes também que tiveram aqui interagindo no chat com a gente. Muito feliz aqui pelo compartilhamento das experiências que vocês têm em receber os nossos serviços e também aí pelo apoio da Flávia Santos, que me ajudou aí nas enquetes no chat. Muito obrigada aí, participação de todos. Fiquem à vontade, Obrigado. entrem na fila aí, viu, pessoal, para fazer as perguntas. Obrigado, Poliana. Aristides, pode falar, por favor. Fala qual a empresa, por favor, e a sua dúvida. Não estamos te ouvindo se você estiver falando, Aristides. E agora, tá me ouvindo? Agora sim, Aristides. Sim. Bom dia, né? Eu sou contador, sou aqui de Minas Gerais, Caratinga.
eu presto serviço para uma concessionária de veículos, um grupo de Uhum. concessionária de veículos, da GM. E é o seguinte, a Legal. nossa questão aqui, que eu tenho uma dúvida muito, né, muito grande, é o seguinte, é a questão do adiantamento. Por exemplo, o cliente vem, ele dá o sinal, né, para adquirir o veículo. Um exemplo, o veículo é R$ 100.000, ele dá R$ 20.000 de entrada, e quando o veículo chega e é faturado, ele paga o restante. Pelo nosso entendimento aqui, né, quando a gente receber esse dinheiro, esses R$ 20.000, a gente vai ter que emitir uma nota, porque já disponibilizou o recurso. Correto? Procede? Seu entendimento está correto. Você vai gerar um evento de antecipação de pagamento, que para nota de mercadoria é no modelo 55 e para nota de serviço é no modelo da nota de serviço nacional. E na hora que você gerar esse evento, em 2026, não tem tributo a pagar, ele vai gerar na sua apuração assistida aquele débito estatístico, e se o seu cliente for uma pessoa jurídica, vai gerar para ele o crédito também estatístico, né? E se for pessoa física, não vai aparecer nada. Corretinho. Entende? E isso já em 2026 tem que fazer. Como teste em 2026 já, correto. E aí Ah, efetivando, né? Você tendo que recolher a CBS de verdade sobre essa antecipação a partir de janeiro de 27. E 26 é só entendi. demonstrativo, é só a obrigação acessória gerar o evento. E vocês têm contato com alguma outra montadora de veículos? Por exemplo, a gente usa um sistema aqui que é homologado pela montadora. Nosso sistema aqui chama-se NBS. Vocês trabalham com esse tipo de sistema ou tem algum contato com sistemas homologados que não sejam tão comuns na contabilidade? Porque o NBS é muito voltado para a operação. Para a Uhum. contabilidade ele é muito amarrado. Então, eu queria entender também, né, talvez vocês tenham alguma coisa nesse segmento para a gente depois eu também entrar em contato e ver o que pode ser feito, porque para a contabilidade é muito amarrado. Para a operação é maravilha, mas para a contabilidade ele é muito engessado. Eu imagino. Assim, de pronto eu não tenho não, Aristides, mas se você puder mandar um e-mail depois, pode ser, a Poliana deve Ótimo. ter colocado o e-mail dela aí no chat, a gente dá uma olhada com os nossos contatos se a gente consegue te ajudar, tá bom? Aqui, muito obrigado, então. Parabéns pelo Disponha. webinar, viu? Obrigado, valeu. Angélica, Olá, boa tarde a todos. Prazer em falar com vocês novamente. Essa semana eu perdi o GDF, fiquei triste. Tanta reunião, né? Tá pegando muito. a gente E, tem que estar em todo lugar ao Sentimos mesmo falta tempo. sua. pois é, nossa, sinto falta. A pergunta da correlação da NBS foi minha, tá? Depois eu vou compartilhar As alguns casos que eu tenho divergências. identificado de divergências. Ótimo. E a do CNPJ também foi minha, porque aqui é uma dor muito grande. O que que acontece? A questão do CNPJ matriz para corrigir para filial, via web service, via API, deu certo. Só que quando a gente precisa emitir alguma nota manual ou fazer alguma consulta específica, tipo código CTRIB-MUN, coisa muito específica do município, a gente não está conseguindo, sabe? Então, eu não sei se a Receita está fazendo alguma alteração em partes ou ela nem identificou essa Tá falha. na, tá na fila e sem previsão de fazer. Tá, mas pelo menos tá pontuado, né? Sim, Porque está pontuado, mas assim, como eles estão muito atrasados com a reforma como um todo, a gente conseguiu, com muita luta, que eles disponibilizassem por API para melhorar a vida de quem emite captura por API. Mas como os sistemas são distintos lá, a parte que faz no web, na parte web, então está na fila para fazer em outro momento. Nesse momento não tem nem promessa de data, que se tivesse, não daria para a gente ter com firmeza em função das outras coisas atrasadas. sim, Então, vocês vão ter que fazer por API enquanto isso, não tem outro caminho, não. tá bom, obrigada. Disponha. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida a mais, pode abrir o microfone. Se não tiver, eu já vou aqui agradecendo a presença de vocês, a participação, foi um prazer. Desejando aqui um Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês e que a gente sobreviva em 2026 e que a gente consiga contribuir aí com essa evolução que é a reforma tributária para o país aí. Todos nós Ô, podemos contribuir para o futuro aí. ô José, rapidão aqui, quando o Daniel, tá? Tá com minha Tudo bem, câmera. Daniela? Joia. Quando ele perguntou aí dos adiantamentos, eu
eu tenho adiantamento com meus fornecedores, commodities, né? E com certeza eu vou passar com adiantamentos em aberto, 25 para 26. Né? Certo? Eu não tive um evento de antecipação de recebíveis, então ele vai me mandar a nota normal com os campos de IBS e CBS, porque não teve essa primeira nota do evento, né? Então, 25 para 26 está fácil de responder, porque 26 é ano teste. Sim. Agora, 26 para 27, a gente vai ter que olhar a regulamentação, porque vamos pegar um Porque, exemplo. olha para você ver, às vezes eu antecipo commodity, né? E Então, passa um valor do ano para o outro, né? então, vamos pegar um exemplo, porque você vai ter um impacto aí de 26 para 27 e de 28 para 29, quando a gente fala do IBS que começa lá maior, né? Então, a gente vai ter que esperar a regulamentação. Eu acredito que eles vão colocar que quando chegar lá em 1º de janeiro, você vai ter que emitir um evento e naquele 1º de janeiro você vai ter que pagar o IBS e a CBS, como exemplo, tá? Porque vamos supor que você fez uma antecipação em 1º de novembro e você vai emitir a nota só em 1º de julho de 27. Nesses primeiros 6 meses de 27, já houve antecipação, então o fato gerador do IBS e da CBS ele já aconteceu, né? Então eu acredito que ele seja exigido a partir do dia 1º de janeiro do ano que a 27. CBS fica vigente e do IBS. Mas isso aí é só uma opinião, tem que esperar o porque regulamento também vai ficar parte, né? Que para às isso aí vezes estar claro. eu fiz um adiantamento, já recebi em 26 uma parte vai ser em 27, né? Vai acontecer também isso, não só integral, né? Mas vamos aguardar a Exatamente. regulamentação. Exatamente. E eu acho até, Flávia, se você puder já levar essa dúvida para os nossos grupos já adianta, mas eu acredito que na regulamentação é que vai ter isso. Porque qualquer cenário ou dúvida, gente, para nós é importante, quando a gente não tem resposta, a gente sempre leva para o fisco, porque ajuda ele a saber que já existe aquela dúvida. E isso aí depois a ter uma resposta, seja na cartilha, enquanto não tiver o regulamento, seja no regulamento. Obrigada. Pois disponha. Pois não, Juninho? Obrigado a você aí sempre, né? O esforço que você faz para condensar tudo isso e colocar num modelo e tal, que Um tempo combinado ainda, né, Juninho? difícil. Você não dorme, né? Eu já brinco que dentro do blog você não dorme. Mas é o seguinte, na verdade, aproveitando aí a questão, né, da Angélica e da Daniele, assim, você entende que é regulamentação? Porque tem um outro detalhe que eu fiquei pensando, no próprio exemplo citado, você já recebeu um adiantamento em 26 e você vai emitir a nota lá. Teoricamente, desculpa, teoricamente, lá em 26, você teria o destaque integral, né, desse valor de débito. É isso, na nota? Eu estou entendendo que teria um destaque integral. E você teria, né, que, na verdade, pensando até no modelo futuro, inclusive, dentro do próprio ano, você terá um destaque integral. E, teoricamente, você terá o débito daquela CBS, né, IBS, do valor integral. Então, exemplo, você vai faturar 1.000, mas você já adiantou 400. Então, você teria, na verdade, um débito integral sobre 1.000. Só que como já adiantou 400, já recolheu o IBS, CBS sobre aqueles 400, né? Até já dentro do novo modelo, com nota com uma nota, né, do adiantamento, digamos assim. E aí, como ficará esse processo? Existiria? Como é que essa nota, a segunda nota aí, que é a efetiva entrega, que tem ainda 600 a receber, como que ela ficaria? O destaque seria, porque hoje não vi lá alguma questão que fizesse uma redução, por exemplo, né? Na hora que Cita o você modelo. referencia, mas ele vai fazer, na apuração assistida, ele vai tratar, na hora que eu referenciar, na hora que a nota de financiamento, eu referenciar aquela nota de antecipação de pagamento, na apuração assistida, ele vai gerar só a diferença. Então, não haveria aí documentos para fazer, digamos assim, eu teria que emitir um documento dizendo assim, já paguei os 400 do adiantamento. O entendimento do que a gente ouviu até agora, né, Juninho, das reuniões que a gente teve de apuração assistida, entendo que não. A expectativa é que o fato de você referenciar
a nota, que é o evento de antecipação de pagamento, é suficiente para A saber se eu apuração preciso fazer um assistida seria complemento. inteligente para poder fazer isso aí. Isso, Nos próprios modelos de exercício durante o ano de 26, a gente vai poder ver isso de uma forma um pouco mais clara, né, digamos assim, né, com a CBS já isso. adiantada e o IBS começando aí em 26, né, os testes de apuração assistida da IBS também com os estados. Ok, só Isso, fiz um exatamente. exercício aqui, foi bacana, né, para entender. Muito Obrigado bom, mais uma muito vez. obrigado. É sempre bom, né, complementar, Juninho, porque a gente, como a gente está almoçando, jantando, tomando café disso aí, às vezes a gente não fala o Não todo, faz o né? E aí exercício, né? Não é o faz o exercício inteiro e exercício, nem né? todo mundo compreende. Então é sempre contribui demais. Pois não, Douglas? Fala a empresa, por favor, e o comentário. Boa tarde, pessoal. Douglas do Grupo BBF. Tive já a Tudo bem, Douglas? oportunidade aí do projeto piloto na época da TOTS com você lá na NFSE, lá no começo. Legal. Pois referente às obrigações acessórias, apesar de a gente estar na área tributária e tudo, mas ainda fica aquela dúvida, né? De cumprir as obrigações. Não serão só os SPEDs, mas sim os eventos que já tem aí para a nota fiscal de NFE, e tudo mais que foi criado por nota técnica, certo? Então, quando a gente fala de reforma tributária, porque assim, ó, 2026, vamos dizer que a gente tem dois, vamos dizer não, né? Nós temos dois sistemas, o sistema atual e o começo do sistema novo. Para o sistema atual, tem gente que ainda tem que gerar DAP em Minas, tem que gerar GIA em São Paulo, tem que gerar SPED fiscal, EFD contribuições. Então, você vai fazer isso para cumprir a legislação atual normal, beleza. Para a reforma tributária, IBS e CBS, você só precisa emitir o documento fiscal, seja o documento que já existe com os campos novos, seja um documento novo, como a nota de água e a nota de gás, seja a DERE, que é uma declaração, ou sejam os eventos, como o exemplo que a Daniele trouxe aqui da antecipação de pagamento. Então, isso é a obrigação. Aí vamos supor que nós chegamos em 33. Em 33, você só tem que fazer essa última parte que eu falei: documento fiscal novo, atual, DERE e evento. Não existirá mais SPEDs, porque os SPEDs são para atender ICMS, IPI e PIS e COFINS, né? E a GIA é para o ICMS, né? E as 10 GINFs, né, etc., aí, para o ISS. Então, a obrigação acessória para a reforma tributária são os documentos fiscais, os eventos e as declarações novas. É isso que é confissão de dívida declaratório para CBS e IBS. E IS, né? Legal, obrigado, José. Parabéns aí pela apresentação de todos.